Olá! Hoje o meu vídeo não é para as crianças não, é para você mãe, pai, avô, avó, tio, para você que é o responsável e que é o cuidador das nossas crianças, da sua criança que você tem aí na sua casa. Eu vou falar hoje sobre a importância dos sentimentos e emoções para a nossa saúde. A gente vê muita gente fazendo caminhada, indo na academia, fazendo exame de sangue para ver como é que tá a anemia, fazendo exame de colesterol, de diabetes e esquecendo de cuidar do principal, que é a nossa saúde aqui da nossa mente, que ela é responsável também pela saúde do nosso corpo. Eu já vi, vocês também já devem ter visto, pessoas que eram sãs e por ter passado por uma situação de perda ou de estresse muito alto ou ansiedade muito forte, acabaram entrando em depressão. A depressão, ela é o cume da doença mental. E quando essa doença mental ela atinge esse cume, ela acaba trazendo para a pessoa as doenças do corpo, né? Ela acaba respondendo no corpo. Nós temos dados que mostram que o suicídio ele aumentou em 200% entre jovens, entre os adolescentes, na verdade, e os jovens, que é exatamente essa fase da idade onde os sentimentos eles ficam mais à flor da pele devido às trocas de hormônios, muitos hormônios, e a pessoa não consegue entender o que se passa consigo. A gente que já passou por essa fase mesmo, hoje, quando a gente olha para como a gente era como adolescente, a gente pensa muito bem antes de criticar. Porque a gente vê uns adolescentes com as atitudes, meu Deus, só para chamar atenção, mas a gente não lembra que a gente fazia do mesmo jeito. E que não entendia por que fazia isso e também não entende por que esses outros adolescentes estão agindo assim dessa forma. Na verdade, essa taxa de suicídio ela aumentou bastante nesse século por conta acredito que seja da educação. A educação que nós recebíamos dos nossos pais, aquela educação mais rígida, onde a palavra deles era a última, onde a gente não podia opinar, não podia expor os nossos sentimentos, onde muitas vezes a gente até nem podia chorar, porque era cala a boca, engole o choro, né? Porque eu não quero ouvir o seu choro. E a gente quer passar essa mesma educação, porque isso está muito enraizado dentro da gente, a gente quer passar para os nossos filhos. Só que a gente se esquece que nós estamos em outros tempos, que em outros tempos a gente usa outras metodologias. Hoje a tecnologia, ela está na ponta do seu dedo, ou então na ponta da sua língua. Basta você acionar o Google, né, e falar Google, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Na mesma hora sai todas as informações sobre aquele assunto. Então a gente vê aí a velocidade como as coisas estão andando, diferente até do nosso tempo, em que a gente acordava para ir dormir, demorava tanto, era um dia que passava tão devagar. Então eu queria dizer para vocês que nós podemos mudar, que nós devemos mudar, que essa educação que a gente está querendo passar para os nossos filhos, que foi a que nós recebemos dos nossos pais, ela não serve para os tempos de hoje. Está deixando as crianças doentes, está deixando os adolescentes doentes e está aumentando a taxa de suicídio. E como eu falo bastante quando a gente abre a boca para falar que o nosso maior tesouro é o nosso filho, e aí o que eu estou fazendo pelo meu filho? O que eu estou fazendo para que ele seja realmente feliz? O que ele vai levar para a vida dele? Nós podemos, como é que eu vou mudar? Como é que eu vou fazer? Eu não fui ensinada a fazer isso, eu não sei como é que faz. Eu não vou conseguir. O nosso cérebro, ele tem uma capacidade que se chama neuroplasticidade. A neuroplasticidade, ela garante que a gente pode moldar os caminhos que o nosso pensamento faz. Por exemplo, quando você vai para a escola sempre para o mesmo lugar, seu cérebro já está acostumado. E aí quando você resolve mudar a rotina, que você muda os caminhos para ir para a escola ou para ir para o seu trabalho, você sente a diferença. Aí você fica querendo mudar para o outro que você já estava acostumado. Não, mas eu vou tentar. O que vai valer aqui no nosso esforço para ter os nossos filhos saudáveis, não só na adolescência, mas também agora, é o nosso esforço de querer fazer diferente, de querer sempre fazer o outro caminho, de não querer fazer o caminho pelo qual nós já estamos acostumados, pelo qual nós já fomos criados. Eu trouxe hoje aqui umas dicas para a gente ter um relacionamento saudável, mais saudável emocionalmente.
com os nossos filhos e para que eles também se sintam emocionalmente saudáveis. Eu trouxe umas dicas, eu até anotei aqui no papel, que é assim, a primeira dica de todas, nós não precisamos ser perfeitos, né? Ai, mas a fulana de tal educa os filhos dela com tanta perfeição, eu acho tão lindo, por que eu não sou assim? A culpa não leva ninguém a nada. A gente tem que parar de se culpar. A gente é resultado de um processo, a gente não pode estar se culpando o tempo todo. A gente tem que perceber no que errou e tem que tentar mudar. Ai, mas eu errei de novo hoje, eu tinha dito que eu ia fazer assim. Tente de novo. Ai, mas eu quase que eu consigo. Tente de novo até você conseguir. Como eu disse, a gente não precisa ser perfeito, a gente só precisa ser coerente. Quando eu digo pro meu filho assim, olha, não minta. Você tá mentindo pra mim, você tá mentindo, você pegou essa borracha do seu colega e você tá mentindo que você achou. Eu não gosto de mentir aqui dentro dessa casa. E na hora que chega uma pessoa batendo na porta, eu olho lá pelo buraquinho, vai lá, diz que eu não tô. O que eu ensinei? Eu fui coerente com o que eu quis ensinar? Será se ele vai prestar atenção no que eu disse de não seja mentiroso? Eu detesto mentir aqui dentro dessa casa. Ou vai prestar mais atenção no meu ato? Primeira dica. As crianças, elas aprendem por modelagem. Não adianta você falar, ela não vai pegar. Ela vai aprender pelo seu jeito de fazer. Então, como é que a gente pode trazer isso para os sentimentos? Na conversa com os sentimentos e a emoção. Primeira de tudo, acolher. Tá lá a criança fazendo uma birra tão grande porque queria comer pão com ovo e só tem pão com salsicha. Não, minha filha, não tem ovo. Não, mas eu queria ovo. Minha filha, só tem salsicha. Não, mas eu quero. Acolha o sentimento. Não, tá nem de... Tá vendo que só tem ovo, que só tem salsicha? Olha, eu entendo o que você tá sentindo. Você tá sentindo frustrada porque na sua boquinha você já tava até sentindo o gosto da salsicha, né? Pois é, mas é porque não tem. Eu não comprei. Quando for amanhã eu vou comprar. Então a gente primeiro acolhe o sentimento. A gente não nega o sentimento. Vamos tomar um remédio. Não gosto desse remédio. Oh, meu Deus, já vou ter que dar remédio pro fulano. Fulano detesta remédio. Se você tomar esse remédio aqui, eu vou lhe dar um pirulito. Nós vamos lá na rua e eu compro um pirulito. Nós já estamos fazendo o quê? Nós já estamos negando o sentimento. E a segunda dicasinha é... A terceira, na verdade. A primeira é que nós não precisamos ser perfeitos, né? A segunda, acolher o sentimento. E a terceira é não negar o sentimento. Quando eu digo assim, você vai tomar o remédio que nós vamos na rua e eu vou comprar um pirulito. Eu já estou negando o sentimento. O que eu posso fazer? Ai, meu Deus do céu, então o que eu faço? Meu amor, o que é que você poderia fazer para pensar por que você pode tomar esse remédio? O que é que você tá sentindo? Tô tossindo, eu tô escorrendo o nariz, eu tô com febre. Pois é, esse remédio aqui ele vai ajudar você a tomar, a você melhorar. Então vamos pensar que esse remédio aqui, tá vendo? Ele é rosinha. A gente pode pensar que ele é o quê? Rosa. Vamos fingir que ele é um chiclete derretido? Pois então vamos fazer assim, você vai tomar esse chiclete derretido que eu trouxe lá da fábrica e depois a mamãe lhe dá um pouquinho de água pra você engolir esse chiclete, tá bom? Porque chiclete a gente mastiga, né? A gente não pode estar engolindo chiclete, tá certo? E aí quando você tomar esse remédio, como é que você vai se sentir? Eu vou me sentir sem febre. Aí você não vai precisar usar esse cobertor e nem vai precisar tomar banho na água fria, né? Pra baixar a febre. Então a gente vai fazendo a criança falar para que ela mesma interiorize aquilo que ela tem que fazer e por que é que ela tem que fazer. E assim a gente vai ajudar ela a fazer uma conexão entre a razão e a emoção, que é esse do lado aqui do nosso cérebro. É o cérebro que pensa, que raciocina, com o cérebro que sente, que é só emoção, né? A gente vai ajudar ela a entender que aquele sentimento que ela está sentindo
de vai tomar um remédio ruim, é muito ruim, é detestável, não vou aguentar, mas eu preciso tomar. Eu preciso tomar esse remédio para eu me ficar melhor, para eu me sentir melhor, né? E assim a gente vai ajudando a criança para que ela entenda sobre os comportamentos e atitudes que a gente quer que ela tenha. Mas é eu falando? Não, é ela falando, é ela fazendo, certo? E conversar sobre as atitudes indesejáveis. Eu fui na rua, viu um saco de xilito. Ai, eu quero esse xilito aqui. Mamãe, eu quero esse xilito. Eu não trouxe xilito, filho, eu só trouxe pro pão. Eu quero esse xilito, eu quero. Se deita no chão, esperneia aí, bate os pés e vira aí, e desvira e faz aquele show todo. Respira bem fundo. Sabe por quê? Porque quando a gente tá com raiva, a gente não pensa. E as palavras que a gente fala podem machucar. Os movimentos que a gente faz podem machucar. E embora eu pense assim, fulano, as pessoas que estão olhando, as pessoas que estão falando mal de como eu educo meu filho não sabe de nada, não sabe o que é conviver com ele, mas ele sabe, a criança sabe, você sabe. E o que é que você quer mostrar pra ele com isso? O que é? Chegar em casa, tudo passou, vamos conversar. Olha, eu não gostei do que você fez. O que foi que você fez hoje na rua? Ah, eu fiz isso. E aí, olha aqui, o que foi que a gente, pra começo de história, o que foi que a gente conversou antes de sair de casa? Que você tinha dinheiro só pra comprar o pão. E eu tinha dinheiro só pra comprar o pão mesmo. E você foi pedir xilito sabendo que eu não tinha direito pra comprar xilito. Aí a criança já vai raciocinando, é mesmo, ela me avisou. Ai, tia, você tá falando coisa de outro mundo. Meu filho só tem 3 anos, meu filho tem 2 anos e meio. Meu amor, seu filho começa a compreender e raciocinar a partir de 1 aninho. A partir de 1 aninho ele já entende tudo que a gente fala. Se a partir de 6 meses ele já entende, imagine com 1 ano. Com 1 ano o raciocínio dele já está muito assim aflorado. Imagine com 3. E aí vai se formando essa relação de amizade, onde o pai, a mãe, o avô, ele vira o modelo da criança, onde eu falo, não pode gritar dentro de casa, mas na hora que eu vou falar não pode gritar dentro de casa, eu digo, não pode gritar dentro de casa, Jéssica, não pode gritar. Ele vai entender o que eu estou dizendo ou o que eu estou fazendo, acolher o sentimento, seja ele qual for, né? Conversar sobre esse sentimento, não negar esse sentimento e conversar sobre as atitudes, né? Fazer a criança entender sobre a razão e a emoção. Eu vou colocar, depois desse vídeo, eu vou colocar umas tarjetinhas sobre o que você pode conversar com a criança. Pode ser um jogo, você pode fazer em família, ou você pode fazer só com os seus filhos, se for a avó a cuidadora com os seus netos, se for os tios que cuidam com os seus sobrinhos, certo? É bem simples, é uma tarjetinha assim onde você nem precisa imprimir nem nada, você pode só ler e discutir com a criança sobre o que está ali. Eu vou procurar umas 5 para iniciar, para a gente entender e conversar mais sobre emoções e sentimentos, e que não é negando, não é fazendo a criança se calar, não é fazendo ela pensar sobre o jeito que ela age, que ela fala, o que ela pensa, o que ela sente, que isso vai passar. Tem coisas que não passam, que ficam e que ficam para a vida inteira, e que chega uma hora que você talvez não aguente mais. Então é isso que eu queria conversar com vocês, eu espero ter ajudado. Eu queria dizer para vocês que eu faço isso do fundo do meu coração. Dizer também que eu ainda não sou essa mãe perfeita, mas que eu tenho tentado muito, todos os dias, em todas as ocasiões que eu posso. E é aquela história, né? Pedindo sempre sabedoria. Como é que eu posso agir? Como é que eu vou agir? Como é que eu vou fazer? Então é isso, um beijo.